Meus irmãos e minhas irmãs, na página 2 do nosso folheto, no número 12, nós temos o anúncio que é feito hoje das solenidades móveis no ano de 2020. Irmãos e irmãs caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano a 4 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor, derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início na quaresma, a 17 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, a 16 de maio. Pentecostes, a 23 de maio. O primeiro domingo do Advento, a 28 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, celebrando hoje a festa da manifestação de Deus, nós celebramos um Deus que vem nos mostrar quem Ele é. Chico César cantava uma música em que ele perguntava: Deus dos 100 deuses, Deus dos deuses, quem tu és? Responde a mim 1000 vezes. E Chico César indagava quem é Deus e como é Deus. E nós podemos nos indagar quem é Deus, se nós não conhecemos Deus, né? Porque Deus infunde no nosso coração, à medida que nós o amamos, a sua graça, a sua bondade. Aquele que não conhece Deus, aquele que não conhece a graça de Deus, não conhece a Deus. E a festa de hoje, ela nos celebra essa manifestação do Senhor a toda a humanidade. Deus que se torna visível a todos os homens. E essa busca do homem por Deus é uma busca que deve ser constante no seu dia a dia. E o nosso encontro com Deus não é um encontro momentâneo, não é um encontro que nós temos uma única vez na nossa vida, mas é um encontro que nós temos diariamente com Deus, que vai nos transformando na medida em que nós deixamos Deus nos transformar, na medida em que nós deixamos Deus viver em nós. Como o próprio Santo Agostinho indagava ou dizia: eu tanto te procurava e tu estavas dentro de mim. E muitas vezes nós procuramos tanto a Deus, né, e esquecemos de procurar Deus dentro de nós. Esquecemos de Deus em nós. Esquecemos desse nosso encontro diário de um Deus que oferece a cada dia a todos nós a sua bondade, o seu amor, a sua fraternidade, de um Deus sempre pronto a nos perdoar. E a nossa caminhada em direção a essa manjedoura de Deus é uma caminhada que se perpetua no nosso dia a dia, para o encontro com Deus. Agora, esse encontro com Deus, ele só se realiza na medida em que nós os abrimos, ou que nós os despojamos de nós mesmos, que nós os despojamos dos desejos terrenos, para nos encontrar com essa graça que Deus oferece a todos nós. Quando Deus chama Abraão, lá em 1800, em Ur dos Caldeus, Deus dizia a Abraão: vai, deixa a tua terra, a casa dos teus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Vai, não? Abandona tudo e vai para o lugar que eu te mostrarei. 600 anos depois, quando Moisés se encontra com Deus, no ato da sarça ardente, Deus fala para ele: desamarre as suas sandálias, porque o local é santo. Despoja-se de si, despoja-se de tudo, porque o local de encontro com Deus é um lugar santo. E o nosso encontro com Deus é esse despojamento que nós fazemos de nós mesmos, de toda a nossa vaidade, de todo o nosso orgulho, de toda a nossa prepotência, para nos encontrarmos com Ele.
Porque Deus se oferece para nós na simplicidade e na humildade. Deus não se oferece na força, mas Deus se oferece na verdade. Dostoiévski escreve isso. O encontro com Deus é na verdade do nosso próprio ser, na abertura de cada um de nós para nos encontrarmos com alguém que pode nos transformar, de alguém que nos oferece a sua luz no seu dia a dia para iluminar o nosso caminhar. Para aqueles que querem viver na luz, existe luz suficiente. Para aqueles que não a querem viver, existe obscuridade suficiente. Blaise Pascal. Existe a luz para aqueles que querem a luz. Como podem viver na obscuridade, no desconhecimento de Deus, aqueles que não querem se encontrar com Deus, numa liberdade que Deus dá a cada um de nós. Mas para nos encontrarmos com Ele, existe o despojamento do ser do homem. Hoje os 3 reis se despojam de si, se despojam da sua autoridade diante daquele que é muito superior a eles, porque eles se ajoelham diante de Deus, eles se inclinam diante de Deus e reconhecem no ouro que Ele é Deus. Somente nele nós encontramos a realeza da vida e não em outros lugares da vida. Reconhece nele que Ele é Deus quando oferece incenso, porque é Ele que alimenta a nossa espiritualidade. Jesus nos dizia lá, Pilatos, o meu reinado não é desse mundo. Então quando nós nos oferecemos a Deus, nós oferecemos o incenso reconhecendo que a nossa vida também não é uma vida deste mundo, mas é uma vida para o outro mundo, uma vida para a nossa espiritualidade. E quando nós reconhecemos na mirra a humanidade de Deus, nós reconhecemos que Ele foi como nós, se fez como nós, mas venceu todos os pecados, venceu o pecado, venceu as dificuldades da vida, venceu as tentações, se tornou como nós, mas nos mostrou que é possível nós nos encontrarmos com a nossa espiritualidade, no conceito puro do ser, quando nos tornamos cristalinos diante de Deus, quando deixamos Deus olhar na profundidade do nosso ser e ali nos colocamos, nos deixamos Deus nos iluminar. Os magos deixaram todas as preocupações da vida, deixaram com que aquela luz pudesse os envolver e os levar até a presença do menino Deus. Na nossa vida é necessário que nós deixemos a luz do Espírito Santo nos iluminar, nos mostrar o caminho, nos dar um caminho diferente do que muitas vezes o caminho que nós vivemos. Fernando Pessoa, ele diz assim: existe momento na vida que é necessário nós deixarmos de lado as roupas que já têm a forma do nosso corpo, abandonarmos os velhos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Então é necessário no nosso encontro com Deus abandonar a nossa ideologia humana, o nosso preconceito humano das coisas e dos outros, para que nós possamos vestir a roupa nova, para que nós possamos tomar um caminho novo em Deus. Nos diz o final do evangelho de hoje que os magos voltaram para casa por um outro caminho, não mais o caminho ao qual eles procuraram, porque eles procuraram Deus no grande palácio. Deus não estava no grande palácio, porque Deus não está em meio à riqueza humana. Eles procuraram onde estava a cultura do poder. Deus não está na cultura do poder humano. E a partir do momento que eles se encontraram com Deus e deixaram com que essa luz de Deus pudesse invadir o seu ser, o caminho de retorno é outro. Porque quando nós nos encontramos com Ele, nós nunca mais voltaremos pelo caminho que nós viemos. Nunca mais. Para aquele que tem a força, para aquele que tem a vontade, nenhum obstáculo impede de chegar aonde Ele quer e perto daquilo que Ele quer. Então quando nós temos a vontade, Maquiavel, né? Quando nós temos a vontade essencial de estarmos diante de Deus todos os dias da nossa vida e deixarmos esse Deus ser presente em cada um de nós, nós nunca mais seremos o mesmo. Nós somos totalmente transformados em alguém que não dá mais valor às pequenas coisas, os desejos momentâneos que a vida vai nos oferecendo. Mas a partir daquele momento, a única coisa que nos interessa é a alegria que nos advém de Deus. Nos fala o Evangelho hoje da alegria quando eles encontraram um menino. Santo Agostinho dizia: a procura da alegria é a procura por Deus. O encontro com Deus é o encontro da alegria. Porque o homem que encontra com Deus, ele encontra a verdadeira alegria da vida. Ali eles se alegraram, porque eles se encontraram com a verdadeira felicidade da vida.
que é Deus. Eles se encontraram com a verdadeira essência do homem, que é Deus, pequeno, frágil, mas era ali, né? É na nossa pequeneza, nossa fragilidade que nós nos encontramos com Deus. É nos inclinando diante dele, reconhecendo a supremacia de Deus, que nós nos encontramos com ele. É esvaziando de nós que nós nos encontramos com Deus. Deixemos que essa manifestação de Deus possa ser uma manifestação suprema na vida de cada um de nós, no nosso dia a dia. Que não sejamos nós a viver, mas o próprio Deus que possa agir em cada um de nós, através de cada um de nós, para que nós tenhamos sempre esse encontro da graça e do amor de Deus. Deixemos com que a luz do Espírito Santo nos mova, nos mostre o verdadeiro sentido da nossa vida. Não vivemos uma vida de superficialidade, né? Não vivemos uma vida com desejos muito pequenos na nossa vida, que nos torna muito pequenos, mas vivemos com aquilo que Deus pode nos oferecer, que nos engrandece, que é a sua palavra, o seu amor, a sua bondade. E quando nós nos encontramos com esse grande tesouro de Deus, chamado Jesus Cristo, né? Nós nos despojamos das nossas sandálias, nós vamos para o lugar que Deus nos mostra, porque nós sabemos que é lá que existe a fonte da felicidade, da verdade e do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.